Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse vídeo é um pouco antigo, o CRA ainda não tinha passado pelas modificações da atualização 2.70, mas eu resolvi postar mesmo assim. Talvez ajude, talvez dê ideias para quem está tentando fazer esse sucesso, ou até mesmo divirta pessoas, já que uma composição de time com 6 jogadores é muito rara, e a dinâmica da luta fica bem diferente. Eu vou começar dizendo que o calabouço do Conde Trás pra Frente em si não é muito difícil. A mecânica é difícil, sim, mas o calabouço, o conde e os monstros, eles não são tão problemáticos. 99% da dificuldade desse calabouço vem da mecânica de rotação dos seus golpes. Para quem nunca veio aqui, você talvez perceba que eu estou mirando meus feitiços em células vazias, ou às vezes até mesmo nos meus aliados. Porém, os meus feitiços estão sendo corretamente lançados nos inimigos. Uma observação, galera, esse vídeo não é um tutorial da mecânica do Conde. Eu vou até explicar aqui alguns detalhes, mas eu quero reservar um dia no futuro para pegar e tentar fazer o melhor tutorial de Conde já visto nesse planeta. Mas esse dia não é hoje. Hoje eu estou aqui apenas para resenhar e compartilhar esse sucesso que eu fiz. Comentar decisões, estratégias, falhas, etc. Mas enfim, essa é a grande e temida mecânica do Conde Trás pra Frente. No início do turno de cada personagem, uma rotação vai ser dada a esse personagem no chat de batalha. Essa rotação define para qual lado, horário ou anti-horário, e por quantos graus seu feitiço será rotacionado. 90 graus, 180 graus, 270 graus. Porém, eu não sei o quanto vocês são versados em trigonometria, mas esse ângulo às vezes é informado em graus e outras vezes em radianos. Então, além da rotação que você já tem que calcular, você tem que saber calcular a rotação em si. É por isso que muita gente tem dificuldade nesse calabouço. E essa é uma informação crucial para a luta. Porém, há esperança para os odiadores de matemática. Não se preocupe. Essa rotação é baseada na sua porcentagem de vida. Então, você pode simplesmente decorar. Se eu estiver entre X e Y% de vida, o golpe sempre vai rotacionar da forma Z. Existe uma tabela aí em algum lugar. Quem quiser, me pede lá no Discord. Bom, se pensar no Conde e todos seus tenentes juntos, eu não considero a luta junto com a Mrs. Freeze a mais difícil. Talvez o ranking ficaria Nileza sendo o mais fácil, Mrs. Freeze e Silarg sendo os intermediários e Clean sendo o mais difícil. Pelo menos essa foi a minha percepção jogando em um time de 6. Mas eu te digo uma coisa, esse mapa junto com a Mrs. Freeze é bem chatinho. Tem muito obstáculo para tudo quanto é lado, que eventualmente faz você sofrer danos de empurrão. É tipo bater o dedo mindinho na quina de alguma coisa. Esse mapa é bem essa sensação. Toda hora é uma bica em um lugar diferente. E toda vez que você sofre danos de empurrão em uma luta contra a Mrs. Freeze, você recebe erosão adicional. E quanto mais erodido o personagem estiver, mais alto é o dano da Mrs. Freeze. Pode ser bem perigoso. Lembrando que você ainda precisa remover a invulnerabilidade de todos os inimigos com a mecânica da Mrs. Freeze. Você precisa ser empurrado e cair em uma célula linear ou diagonal de algum monstro invulnerável. Isso fará com que o monstro seja empurrado também e perca sua invulnerabilidade por um turno. Porém, uma coisa que ajuda muito é que a Mrs. Freeze faz todos os inimigos ficarem incapazes de bloquear uma vez a cada 3 turnos. Ou seja, seu boneco com 10 de fuga conseguiria escapar do inimigo com 400 de bloqueio. É uma baita de uma ajuda. Especialmente contra o monstro Cicloide. Esse corujinha sapeca consegue te atrair de muito longe, trocar de lugar com você e ainda entrar no estado irremovível. Ou seja, não existe nada no mundo que consiga mudar a posição dele. Geralmente, isso te deixa em uma posição extremamente desfavorável, como o que aconteceu com minha Sadida bem no início da luta. Nessa luta, eu recomendo você sempre se posicionar razoavelmente longe das paredes e obstáculos. E, se possível, mantenha também os personagens razoavelmente separados. Claro, eventualmente vai ser impossível fazer isso, mas quando você enxergar essa oportunidade, agarre-a. Recomendo também limpar os monstros antes de focar nos bosses. O Cicloide tem a questão de te atrair e te bloquear, que eu mencionei. O Estrígido tem um buff que, se você golpeá-lo à distância, enquanto ele está com o buff ativo, todos os seus personagens perdem 75% da vida. Mas essa vida retorna quando o Estrígido é derrotado. Então, ou derrote-o enquanto ele não tem o buff, ou então derrote-o no corpo a corpo, enquanto ele tem o buff. O Sinistrofu tem um buff que, quando ele é golpeado à distância,
ele fica invisível e reenvia 100% dos danos sofridos em uma área de 3 ao redor dele, inclusive nele mesmo. Então, se ele estiver com esse buff e você estiver mais longe do que 3 células de distância, você consegue causar imensos danos nele. Porém, ele ficará invisível, então lembre a posição dele. O Bububo tem um buff que ele troca de lugar com o atacante quando recebe danos à distância. Ele também reflete esses danos, estilo a mecânica do Nileza. Ele também tem seus danos aumentados quando está com pouca vida, então recomendo finalizá-lo rapidamente, sem deixar que ele jogue quando está com pouca vida. Uma vez com os inimigos derrotados, a luta fica bem mais tranquila. Tem menos entidades em campo para você receber danos de empurrão. Aconselho deixar o Conde por último, pois para derrotá-lo você precisa de muita precisão no posicionamento e concentração também. A Mrs. Freeze pode atrapalhar nesses aspectos. Ela não tem nada demais, tirando a questão de aumentar seus danos em personagens erodidos. Ela tem uma mecânica que atrai os jogadores que estiverem lineares ou em diagonal com ela, quando ela recebe danos. Então, tome cuidado com isso, você pode acabar em uma posição prejudicial. Por fim, quando restar apenas o Conde, a luta é praticamente um Conde comum, só que com mais uma camada de invulnerabilidade, a da Mrs. Freeze. Mas isso geralmente não apresenta quase nada de dificuldade. Você muito provavelmente estará próximo do Conde e será fácil realizar essa primeira desbufada de invulnerabilidade. Lembrando que você também precisa remover a invulnerabilidade do Conde em si, aquela de gerar um telefrag com ele em turnos pares. Bom, eu acabei achando essa luta não muito complicada, mas quem me conhece sabe que eu tenho uma grande facilidade com a rotação da escalabouço, então muito da minha tranquilidade nessa gameplay vem por causa disso. E não se intimidem com essa luta. Aprendam com calma, pratiquem no Conde comum, depois pratiquem no outro boss que você deseja fazer junto, depois pratiquem com os 2 bosses juntos, sem medo ou vergonha de falhar. A vida é um eterno aprendizado, e isso também se mantém verdadeiro dentro do jogo. Eu vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que vocês tenham curtido ou aprendido algo.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!